Ok. Você faz a abertura? Faço. Bem, pessoal, boa noite. Agradeço a todos, todas e todes por estarem aqui presentes a mais uma edição, né, do projeto que eu, Kelly Cristina Brandão da Silva, docente da Unicamp, junto com a minha colega Roberta Kelly, do NEP, de Poços de Caldas, a gente está juntas nesse projeto, Geração Pandêmica, que a gente vai tentar pensar, né, a partir de algumas lives, e depois a ideia é a gente, dessas lives, escrever um livro, cada capítulo com um dos palestrantes, é pensar nos efeitos da pandemia no tempo da infância e da adolescência, né? Então, hoje, a nossa ilustre palestrante é a minha colega Roberta. Vou ler aqui o mini currículo da Roberta. Roberta é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia, doutora em psicologia clínica, pós-doutora em filosofia da educação, docente universitária, coordenadora do NEP, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação. Então, a ideia é que seja um encontro em que vocês possam participar, né? A Roberta vai ter uma fala inicial, quem quiser, né, durante a fala dela já pode se manifestando pelo chat, ou ao final a gente, né, libera para que vocês, né, um a um, possam ir abrindo os microfones. Roberta, então, a palavra é sua. Bom, boa noite para todos, todas e todes. Eu sempre escrevo as minhas falas, porque eu sempre acho que eu falo demais e tenho receio de me perder nas minhas colocações. Então, eu agradeço a oportunidade da parceria com Kelly Brandão neste tempo de dificuldades e desafios trazidos pela pandemia do Covid-19. Porém, grande parte destas questões difíceis e desafiantes já se desdobrava há muito tempo. Não podemos nos furtar a percepção das alterações que estavam em trânsito desde o século XX, que podem ser nomeadas como pós-modernidade. Alguns datam esta fase como após a Segunda Guerra Mundial, seria a primeira etapa, e outros a queda do Muro de Berlim, a segunda etapa de consolidação desta nova época. Pela proximidade histórica, não sabemos se isto configura uma idade ou se é uma passagem, como foi o Renascimento entre a Idade Média e a modernidade. Mas, independentemente da precisão de seu início, podem ser notadas mudanças que dizem respeito a dois aspectos primordiais. Primeiro, as formas de aquisição dos bens primários de consumo e sobrevivência, e segundo, as apresentações de gênero na sociedade. De um capital material, em papel moeda, cujas transações implicavam em trânsito físico de um lugar a outro, chegamos à modalidade atual, virtual, que via Pix retirou de circulação em espécie cerca de 40 bilhões de reais. Este capital imaterial ou fictício está fazendo acontecer outras formas de posicionamento na sociedade, com pessoas que saibam manejá-lo. Inevitavelmente, isso gera outras maneiras de estar no mundo para a própria manutenção. Paralelamente a estas mudanças, assistimos a alterações no semblante de apresentação de si como gênero, como identidades trans ou mesmo em alterações de vestimenta e nas relações com o trabalho ou profissão. Se antes as profissões e as apresentações se definiam entre homens e mulheres que fazem isso ou aquilo, agora, de acordo com o que se requer enquanto tecnologia e função, o gênero não é mais determinante. Homens e mulheres, assim, podem fazer de tudo. Observo que a heteronormatividade, eixo importante da modernidade, está em revisão. Na modernidade, o amor romântico, os sentimentos de infância e de família se assentavam na existência de dois sexos que, como gêneros idealizadamente definidos, apontavam os lugares de onde se articulavam as possibilidades de viver e de morrer. As mulheres em casa, os homens no provimento das famílias, com ações e condutas definidas em torno do cuidado das crianças e em nome do amor. Na pós-modernidade, tais papéis se alteram. Há mulheres provedoras e homens domésticos, estes em porcentagem menor, mas já existentes. Há leis e estruturas que se voltam para as mulheres como mantenedoras, garantindo seus direitos de acesso e de possibilidades nunca antes vistas. Mulheres ocupam cada vez mais
os espaços de chefia, de provimento, de condução de si mesmas e para outrem. Tudo isto afeta e é afetado pelas mudanças na subjetivação que eu defino como ser para si e estar para o outro. Começa estando para o outro, que é a infância, e gradualmente ser para si mesmo, na adolescência. No adulto, haveria um interjogo entre esses dois lugares em muitos posicionamentos necessários nas relações humanas. A pandemia trouxe ao viver humano, com muita intensidade, o acréscimo do acesso virtual, que afetou tanto o manejo monetário como as relações interpessoais. Todos foram afetados por um ou por outro, ou por ambos, as crianças também. O foco deste projeto são as reflexões sobre as crianças e adolescentes da pandemia e pós-pandemia. Vou me deter na especificidade da infância e refletir ao final as consequências disso para os adolescentes. Comecemos a pensar que criança é essa, de que criança falamos, que representação de infância pode ser extraída de antes e de agora. Crianças de antes. Nestes cerca de 20 anos de vida, constroem-se as bases da formação do eu e de um cidadão. Ou seja, existe uma relação importante entre a infância, a adolescência e a pessoa que se precisa para determinado entorno socioeconômico. Entre uma época e outra, modernidade e pós-modernidade, o cuidado das crianças, imbuído de um amor maior, de muita dedicação e empenho, não mudou para o desaparecimento, mas para um excesso. Indica-se, inclusive, na literatura, que no trânsito do século XIX para o século XX, momento da queda da virilidade como marca masculina, emergiu um homem que se localiza como pai. Assim, a mãe, erigida desde sempre como certa, e o pai como bom, são os pilares que esteiam as chances de cada novo ser, e isso molda e é moldado pela dinâmica da criação dos novos humanos. Processo, como mencionei, de cerca de 20 anos, que rege as ações da sociedade, embora se viva muito mais como adulto do que como criança e adolescente. Não só a família cumpre esta dinâmica, ao apoio de outra instituição, a escola, como espaço de socialização e também papel preponderante de subjetivação. A escola traz, como eixo deste espaço e preponderância, a confluência do impacto vertical dos adultos aos jovens e horizontal, entre pares de mesma faixa etária. Esta dupla entrada dá a cada criança a reflexão especular das identificações e possibilita a assunção de identidades. Até o século XXI, a escola se tornou o lugar onde as crianças foram quarentenadas das relações familiares. Gradativamente, os pais se aliançaram às escolas para a divisão das tarefas educativas e ensinativas, que fez com que não soubessem mais como lidar com os próprios filhos sem esta aliança. Como lei, em vários países, estar na escola é compulsório e indiscutível. Assim, escolarizar passou a ser a condição associada ao educar e ao ensinar. E nesta mediação, há a veiculação de um ideal de infância que faz emergir uma imagem sobre a própria criança. Este ideal toma tal proporção que faz com que os pais e mesmo a sociedade acreditem nesta imagem ideal como a realidade deste momento etário. Para além da infância, este ideal fortalece o que indiquei outrora, como o discurso do amanhã: dê ao seu filho tudo o que você não teve para que ele seja feliz, coisa que você não foi porque não teve tudo. A meta do processo educativo concorda com outro ideal de um adulto empreendedor, ativo e realizador das marcas de felicidade e bem-estar. Soma-se a isso, ou talvez por causa disso, o papel da mídia e das redes sociais que sustentam na pós-verdade imagens e ditos que corroboram a efetividade dessas ideias, de tal forma que os pais e adultos não só acreditam, mas creditam esta possibilidade como real. Inevitavelmente, as crianças passam também a acreditar nele. Crianças de agora, antes da pandemia. Na virada do século XXI, antes da pandemia, era também uma extensão do século anterior. A escola como espaço de quarentena das crianças, muito material sobre a parentalidade, a educação e o ensino das crianças e mais material ainda para as próprias crianças, livros, desenhos, filmes, produtos e ações voltadas para este público. Como dito antes, há nesse quesito de materiais e produtos um excesso. Excesso sensorial, de estimulação e de apresentação que produz mais idealizações. Assim, encontramos de várias fontes, desde os pais aos educadores, dos objetos mais simples aos programas mais elaborados, o reforço das perspectivas de felicidade e empreendedorismo, sempre uma perspectiva individualista.
De forma geral, pode-se perpassar a história do século XX como a da infância, de uma maneira tal que se torna razão de ser de pais e mães. O investimento nessa faixa etária se tornou motivo de existência de muitos adultos envolvidos. Remeto vocês a um documentário que se chama O Começo da Vida e que existe no Netflix como série. Né? É muito flagrante como eles colocam a criança como centro da atenção e os adultos como servos dessas crianças. O investimento é feito de muita estimulação e uma prospecção de futuro feliz e bem-sucedido. A criança, pois, torna-se objeto de gozo dos adultos com vista à criança ideal, tanto na oferta de oportunidades para além do que a criança suporta e pode arcar, como ultrapassando os limites de cuidado, chegando à violência e ao abuso. Nas duas pontas de excesso, a referência a este ideal e fica a questão: por que é necessário sustentar esta imagem idealizada? Esta imagem é sustentada por todos e em todos os lugares? Não, não é. Em reportagem de 23 de outubro de 2021, na Folha de São Paulo, no caderno cotidiano B1, encontramos que no Brasil perdem-se 19 crianças e adolescentes por dia para a violência. É como se um dos maiores aviões da Boeing caísse a cada 21 dias no país, com a grande maioria dos assentos ocupada por meninos negros. Estes dados vêm do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Unicef, a partir dos boletins de ocorrência de mortes e estupros de crianças e adolescentes entre 2016 e 2020. É interessante demarcar que este documento indica como recomendações de enfrentamento da questão: primeiro, não justificar nem banalizar a violência contra crianças e adolescentes, e sim denunciar. Segundo, capacitar os profissionais que trabalham com esse público. Terceiro, trabalhar com as polícias investindo em protocolos e treinamentos para lidar com jovens. Quarto, garantir a permanência de crianças e adolescentes na escola. Quinto, informar meninas e meninos sobre seus direitos e riscos para que saibam pedir ajuda. Sexto, priorizar investigações sobre violência contra crianças e adolescentes. E o último, investir na geração de evidências sobre o problema para poder enfrentá-lo. De todas as recomendações, uma aborda a escola e nenhuma aborda a família diretamente. Ou seja, há algo da visão sobre a infância que não contempla a dimensão da inter-relação dos adultos e sua participação efetiva no cotidiano. Não pensar esta participação efetiva, não trazer esta dimensão para o centro desta discussão, pode indicar a pouca reflexão acerca do papel de influência dos pais sobre os filhos e como aqueles são fatores de risco e proteção em muitas situações, se não todas. A este respeito, trago outra situação da guerra do Iêmen, que acontece desde 2014 e que trouxe a insegurança social para 21 milhões de habitantes num país de 30 milhões. Em meio a isso, também a morte ou mutilação de mais de 10 mil crianças. 4 em cada 5 crianças precisam de ajuda, 2 milhões estão fora da escola e 400 mil em desnutrição grave. Esses são dados da ONU de 2021. Nestes dois breves exemplos, dentre muitos, a amostra de um mundo que não vive este lugar da criança ideal e, ao contrário, em que as crianças são expostas a muitos perigos e percalços, em que a morte é a medida da probabilidade e não uma das possibilidades. Por que trouxe isso aqui? Para que possamos encarar que não estava tudo bem, como fazem pensar algumas propagandas dizendo que vai voltar tudo ao normal. Que normal? E também para que pensemos que as ações dos adultos interferem sim na vida das crianças e de forma radical. Assim, quando os adultos estão em risco, as crianças também estão. Quando os adultos se deixam vencer pelos ideais midiáticos e mesmo os que são propalados pelos especialistas, isso também não é sem consequências para as crianças, impactando em sua subjetivação. O problema é que esta imagem idealizada contrasta paradoxalmente com uma concepção de normalidade que exige, que urge justamente as anormalidades, em especial os diagnósticos. O retorno das crianças às escolas veio cheio destas expectativas, a ponto de, em alguns lugares, na semana anterior ao retorno, escutar-se que as crianças estavam chegando com prejuízos. Crianças de agora, pós-pandemia. O que seria pós-pandemia? O coronavírus não desaparecerá. Hoje mesmo está uma notícia rodando sobre uma nova variante. Teremos que tomar vacinas em doses que ainda não sabemos, mas necessárias para que consigamos nos manter sem tanto risco. Por mais que vejamos a diminuição da taxa de mortalidade, os mortos foram pessoas.
teceram histórias, existiram para alguém, são obviamente mais que números. O horizonte ainda é turvo e indefinido, e nessas situações a tendência é a defesa, recolhendo-se no passado ou mesmo reforçando idealizações, pessimistas ou otimistas. Uma vinheta de escuta. Pais agoniados, criança de 6 anos volta para a escola, após 1 ano e 8 meses de reclusão pela pandemia, e é imediatamente avaliada pelo psicólogo recém-contratado para identificar os prejuízos de aprendizagem em cada criança. Desta avaliação, a escola indica que a criança está em atraso, pressionando os pais para resolverem isso. Pais vão aos especialistas e isso já cria estratégias de tratamento para tratar a motricidade, a dificuldade de fala e rever a alfabetização. Confesso que fiquei um pouco assustada com esta demanda, que não é a única, mas esta veio com aval especializado. Por mais que entenda a preocupação dos pais, espantou-me a rapidez da obediência destes. Pensei sobre como isso denota que os pais estão realmente acreditando que uma formação acadêmica, resultado do aprendizado escolar e secular, é uma ação individual, mesmo diante deste longo tempo em que o entorno que delimita este aprendizado esteja ausente. Questiono, é isso que acontecerá às crianças no pós-pandemia? No quesito das reflexões sobre a infância, é importante que resgatemos o que já se sabia e o que se desenrola agora, com vistas às possibilidades do que pode vir a ser. Tomo como fio da meada as construções ideais gestadas dos anseios da sociedade, reforçadas pelos especialistas e replicadas nas famílias. E como apresentei na pequena vinheta, replicada pelas famílias como representantes destes ideais gestados alhures. Em textos de 1985, na obra A Causa das Crianças, Françoise Doutor faz uma série de considerações na abertura do texto que vale a pena retomar. Tá? É a primeira página do livro dela. A causa das crianças é muito mal definida no mundo por 3 motivos. Primeiro, o discurso científico, que cada vez mais é abundante no assunto e disputa com o discurso literário o monopólio do conhecimento da primeira idade da vida. Ele oculta a realidade simbólica, a potência específica, a energia potencial presente em cada criança. Objeto de desejo para o romancista, a criança torna-se objeto de estudo para o pesquisador em medicina e em ciências humanas. Segundo, a sociedade, que preocupa-se em primeiro lugar em rentabilizar o custo das crianças. E terceiro, os adultos que têm medo de liberar certas forças, certas energias das quais as crianças são portadoras e que questionam sua autoridade, suas aquisições e suas posições sociais. Eles projetam na criança seus desejos contrariados e seu mal-estar, impondo-lhe seus próprios modelos. Analisar a lição da história, estudando as origens dos fracassos e das fontes de erros que há séculos alienam e arruinam as relações entre adultos e crianças e propor uma nova aproximação para melhor prevenção, constituem o eixo dessa obra. Fecho as aspas. As palavras da autora não poderiam ser mais atuais. O lugar que a ciência e os especialistas ocupam para manter uma lógica que neoliberal e individualizante impede a possibilidade de manejo do sofrimento, da intensidade e paixão que são o pathos existencial. A psicanálise é esta teoria que, como disse Julieta Jerusalinski no primeiro evento, ousa escutar a dor. É a teoria que sustenta a chance de dar lugar ao sofrimento, permitindo-lhe o manejo do sentido, mas sem a pretensão de esgotamento ou de remissão daquilo que claudica, tropeça e erra. Para as crianças, a escuta demanda a sustentação da transferência de bastidores, pais, escolas, médicos, etc. Mesmo que trabalhosa, essa é a saída mais plástica que permite articulações fundas e profundas. A adolescência, embora seja mais refratária quanto ao entorno, conta com a vantagem de se contar com o adolescente. Ainda assim, há um entorno a ser escutado e manejado. Diante do adolescente, da adolescente, ofertar uma escuta despretensiosa que quer exatamente nada é a chance de acesso a uma dor negada, escondida ou camuflada em cortes e jogos, em deboches e escárnio que incomodam, mas dizem e falam dessa dor. Exatamente por seu desprezo que ataca pessoalmente os adultos, os adolescentes não são sonhados, são desconsiderados, desautorizados. Eu ousaria dizer que adolescentes precisam ser escutados mais que as crianças, pois o próximo tempo da adultice urge a cada ano, com risco de se tornar adolescência
na falta de articulação deste jovem adulto ao laço social, manejo possível da agonia de viver. Os espaços de alteridade antes da pandemia permitiam que as crianças circulassem e pudessem ser confrontadas a muitas situações de paridade e mesmo de cuidados de outros adultos, em outros jeitos, na rua, no parquinho, no supermercado, nos aniversários de vizinhos, de familiares. Dentre tais situações, quem oferecia mais oportunidades, claro, era a escola. Na escola, há a chance do manejo das dificuldades, para o bem e para o mal. Na sua ausência, sem os educadores, que do espaço escolar levavam estratégias aos que também educavam no espaço doméstico, qual o limite dos especialistas e dos diagnósticos? Não sei na cidade de vocês, mas aqui no estado de Minas começam a chegar os psicólogos e assistentes sociais nas escolas, com efeitos bastante perigosos, para dizer o mínimo. De novo, a psicanálise cumpre seu papel ético e, desde aí, questiona os adultos sobre seus lugares diante das crianças, através da escuta possível e sensível ao mal-estar de nossa época. Que haja espaço para uma infância do momento em que se vive, sem diagnósticos precoces, leia-se precipitados ou significantes de prejuízo e perdas. Para que este espaço se componha, há que se desfazer ideais que se impõem como realidades, escutar radicalmente, sem abandonar a chance de singularidade, em especial que este significante, singularidade, não seja clichê nem sinônimo de tudo fazer, de nada importar, mas de se responsabilizar cada um por seu cada qual, em suas modalidades de desejo e de gozo. E isso não se faz sem a sustentação ética, que por isso não nos permite desistir. Para não desistir, fazemos isso juntos, sem a pretensão de saberes prévios ou conceitos engessados, mas na abertura que a falta constitutiva nos permite. Há muito a se fazer. Já começamos. Obrigada. Obrigada, Roberta. Pois é, quem é que quer voltar para esse normal, né, Roberta? Uhum, que causou tudo isso, né? Estava tudo bem antes, né? Tudo ótimo. Foi o vírus que complicou tudo, estava tudo muito bem. Foi. Bem, queria abrir para o público, para as pessoas. Alguém gostaria de comentar, perguntar, ou escrever no chat? Enquanto as pessoas vão se animando, Roberta, queria te ouvir um pouco mais sobre essa presença, né, agora, né, pela lei e tal, né? Claro que em cada cidade, em cada estado, isso vai se regulamentando de uma forma diferente, mas como em Minas você já está dizendo que isso já está se colocando, né, da lei que obriga que as escolas públicas que contratem um assistente social e um psicólogo, eu queria te ouvir um pouco, né, quer dizer, qual tem sido o papel desses profissionais, o que você tem percebido? Então, eu tenho visto essa chegada dos psicólogos de dois lugares. Primeiro, do comentário de pais, né, como essa situação, né, que a criança foi avaliada. E segundo, alguns profissionais que têm me procurado para supervisão, né? Alguns estão conseguindo fazer furos, vamos dizer assim, numa certa demanda de clínica na escola. Outros estão muito pressionados, né? E às vezes pressionados por colegas psicólogos também, que acreditam que é importante fazer teste de QI, que é importante fazer avaliação diagnóstica, encaminhamentos a psiquiatras. Teve uma situação complicada de uma criança que eu avaliei no início do ano, uma criança que foi diagnosticada antes da pandemia, poucas semanas antes, como autista de alto rendimento e devolvida para os pais com relatório, olha, ela é muito inteligente, a gente não atende esse público. E aí veio a pandemia, e aí a criança, os pais são separados, a criança foi morar com a mãe e uma amiga que tinha uma criança, então era uma criança que não falava e que tinha algumas estereotipias na convivência com o irmão de empréstimo. Essa criança começou a falar, em 6 meses ela estava falando, conversando, brincando, etc. E aí
no início desse ano, os pais me procuram e encontrei uma criança com algumas dificuldades, mas dificuldades em nome desses excessos mesmo, né? Os pais estavam muito pedagógicos, né? Ensinando cor, número, contar de 1 a 100, em espanhol, em inglês, de trás para frente para trás. Eu falei, mas quem usa isso para alguma coisa na vida? Né? E aí foi engraçado que os pais não tinham pensado nisso. Né? Eu falei, tem tantas coisas legais que vocês fazem, né? Por exemplo, vocês falam inglês, é uma família que fala muito, né? É legal conversar com ela, porque isso faz parte da vida de vocês. O pai tinha uma banda, né? É legal investir na música, porque tá aí, né? Essa vida para ela, enfim. Ela mudou de cidade, chegou numa nova escola, e nessa nova escola ela foi avaliada pela psicóloga da escola como superdotada. E aí eles não prestaram atenção em nenhuma das dificuldades da criança e encaminharam para o neuro, para poder já fazer esse laudo, porque ela vai precisar de alguém que auxilie. Isso na primeira semana. Falei, minha nossa, primeira semana, mas nem começou nada, a menina mal está chegando na cidade, não conhece ninguém. Então, assim, tem uma precipitação disso e uma urgência, e aí puxo um pouco a orelha dos psicólogos, né, que é a minha família profissional de base, né, uma necessidade de prestígio, né, de pôr este nome, né, fiz uma avaliação na criança e a criança é tarará, né? Tá, mas ela não deixa de ser Mariazinha, Zezinho, Joaquim, como diz o Leandro, né, o Pedrinho, né? E é desse lugar que a gente tem que entender o que é que está acontecendo, né? Então, eu tenho olhado isso com muita preocupação. Não sei como que as pessoas pensam essa lei, eu não concordo com essa lei, eu acho que não é deste lugar, né? Eu atuei em escolas muitos anos, principalmente de educação infantil, construir um espaço de coadjuvante com os professores é essencial, o dono do palco é o professor, né? E assim, eu fiz isso com tanta, numa determinada escola que eu fiquei 10 anos, eu fiz isso com tanta persistência que no fim eu servia para nada, né? Porque assim, eu às vezes ajudava no berçário, ficava ali ajudando a servir no refeitório, porque as professoras foram fazendo tanto a primeira conversa, a segunda conversa, e as nossas conversas foram se tornando cada vez maiores. Né? Então, no final, nos últimos 2, 3 anos, eu praticamente não conversava com os pais, tirando as reuniões clássicas, reunião de chegada sobre virose, sobre mordida e a reunião de saída. Pronto. Eu não fazia mais nada nesse sentido, as professoras faziam e as nossas reuniões eram muitas. Então, assim, um psicólogo escolar está a serviço do professor. Ele não está a serviço da clínica na escola, nem do desespero, né, que a gente tem assistido, né? O Guilherme levantou a mão. Diga-se. Sim, sim. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Roberta, pela fala. Roberta Kelly, pela organização dessa oportunidade de discussão. Boa noite a todas, todos, todes. Roberta, recentemente eu ouvi uma informação que eu achei curiosa, ela me perturbou um pouco, mas ela ia numa direção que, de certa forma, me agrada. É a seguinte: agora não é hora das crianças que ainda não começaram o processo de alfabetização. Né? As crianças estão entrando, né? Vão entrar na escola agora. Agora que elas estão chegando no espaço físico da escola, não é hora de letramento. É hora de a criança se familiarizar com esse espaço. Como é que você pensa isso? Então, e aí eu vou acrescentar, ela não vai dar tempo de nada. Dia 17 de dezembro, aqui no município, acabam as aulas. Então, assim, não vai dar tempo de nada. Algumas crianças, por exemplo, que nunca tinham frequentado escola, crianças de 2 anos, não sabem nem que diacho é isso. Então, mal e porcamente, elas vão saber, existe a escola. Mas o que é isso? Aí vai vir as férias. Todas vão desadaptar, porque estavam adaptadas na pandemia. Elas estão muito mais acostumadas a ficar em casa do que ficarem na escola. Então, vamos começar em fevereiro. Eu acho que seria possível alguma discussão sobre as crianças em agosto, depois das férias. Né? Então, assim, está sendo difícil, às vezes, conversar com os pais, porque no estado de São Paulo, por exemplo, foi determinado que não vai haver retenção. E aí tem pai querendo que seja retido, mas retido para onde, gente? Está todo mundo atrasado. Se isso for um significante, é atraso para todo mundo. Né? Então, assim, deixa essas crianças quietas, deixa elas conviverem com crianças, deixa elas conviverem com os adultos,
Vamos deixar isso para o ano que vem, se é que é uma questão, e se é que a gente não poderia, né, as pessoas aqui da área da pedagogia, começar a repensar uma grande revisão pedagógica. A gente não teve tempo nem de trabalhar a BNCC, né? Assim, não deu tempo de pegar, né, toda a documentação, trazer isso para dentro da escola, sistematizar isso em cada projeto político-pedagógico, porque veio a pandemia. Né? Então, assim, onde que a gente quer chegar com isso? E eu acho, e essa é a minha hipótese do texto, né, que depois eu vou tentar articular melhor, que isso está intimamente relacionado a essa ideia da criança ideal. Essa criança idealizada, ela gera justamente a criança anormal. E isso leva, inevitavelmente, ao diagnóstico. Né? E aí eu vou piorar essa situação. Eu venho estudando desde o ano passado cada uma das categorias da CID-11, que começa a vigorar em janeiro de 2022. Então, nós vamos sair de 10 grandes categorias para 24 grandes categorias, né? Que abre com transtorno do neurodesenvolvimento. Como nada é sem consequências, na hora que a gente troca desenvolvimento neuropsicomotor, né? Por neurodesenvolvimento, a gente está dizendo que o psico e o motor não existem. Quando uma criança é basicamente, como dizia Piaget, sensório-motora. Né? Existe, inclusive, uma teoria específica do André Boulanger, né, que se chama sensório e motricidade. Né? Então, assim, todo o aspecto sensorial e motor, ele é importante. E o sensorial não é só neurológico. O nosso cérebro é um grande processador de informação sensorial, mas ele tem que ser alimentado, como diz Boulanger, pela coordenação humana. O ambiente humano permite toda a construção das habituações sensoriais que baseiam a possibilidade de conseguir se orientar para as praxias. E isso não é feito só de neuroquímico. Então, assim, essas coisas, nós psicólogos, não que os outros profissionais não devam fazer isso, mas os psicólogos são os militantes por cada um com seu cada qual. A gente precisa saber dessas coisas. A gente precisa saber que a nossa prática é política, que isso tem consequências graves. Uma criança que recebe um diagnóstico de autismo, ela recebe uma sentença. É muito sério isso. Ah, mas a gente não tem que fazer o diagnóstico precoce. Então, mas precoce em relação a qual é a pressa? Uma coisa é identificar, óbvio, né? Eu acho que para mim, nas crianças que eu tenho avaliado desde o ano passado e esse ano mais, claro que tem crianças que tanto fez a pandemia, está falando, está olhando, está apontando, está se direcionando, se conduzindo, né? Com todos os prejuízos de ficar só com o papai e mamãe. Tem crianças que não, porque tem crianças que precisam de mais assistência. Eu não preciso chamar isso de autismo numa criança de 1 ano e 3 meses. Percebe? Eu não posso chamar de autismo uma criança de 6 meses. Uma criança de 1 ano, né? No final do ano passado apareceu uma criança de 1 ano que não estava falando, estava andando. E aí a mãe entendeu que ela estava atrasada. E aí eu falei para a mãe, então, mas criança ou anda ou fala. Criança não anda e fala. Quem sabe disso, gente, é a escola sabe disso. Olha a falta que faz essa alteridade da escola, como diz o Leandro. E aí essa mãe não acreditou no que eu falei, levou numa clínica e a criança está sendo atendida como autista, né, um autismo leve, e ela vai sair do espectro. Gente, quem já viu autista vira autista. Autista não sai do espectro. Autista é autista. Né? Então, tem alguma coisa aí bastante desrazoada, propalada pelos especialistas. Isso, eu fico muito assustada com isso, muito preocupada com isso, e às vezes eu sou até violenta nas minhas falas em relação a isso. Calma, gente, tem paciência. Escuta os pais, constrói um diagnóstico, né? Quer dizer, vamos ter calma, né? Então, há uma pressa disso, né? Principalmente agora, né? Eu não sei quantas palestras eu já dei nessa entrada das aulas, tirando essa história, para de falar que é prejuízo, eles não têm escola. Pronto, se isso vai ser um prejuízo, a gente vai saber ano que vem. Mas ele não vai ficar atrasado? Em relação a quê? Eu falo isso com toda a categoria, eu fui menina prodígio. Tá, menino prodígio?
né? Então, eu fui escolarizada com antecedência de 2 anos e sei lá quanto. Eu sei que eu tinha, sei lá, 14 anos e estava no 3º ano do ensino médio, né? Então, assim, foi uma menina super adiantada. Fez que diferença na minha vida, tirando eu ficar meio atropelada e meio atrapalhada. Acho que essa é a causa da minha dispersão. Nada, ninguém nunca me perguntou quanto que você tirou em matemática no 5º ano. Gente, a estação final é vida, a estação final não é a gente tirar nota não sei o quê, no Enem, que a gente nem sabe se vai continuar existindo, né? Tem uma fala um pouquinho antes, Maria Luísa, tem uma colocação aqui no chat, deixa eu só ler aqui. A Marileide fala, gratidão porque fala pertinente, atuo como psicólogo escolar e realmente o contexto é esse aumento da demanda para avaliação e diagnóstico. A Mariana fala, Mariana Gama, né, dá parabéns pela reflexão. A Marileide diz que se identifica e tenta fazer isso com papel de coadjuvante, deve ter sido herança de ter sido minha aluna, estagiária, com certeza. A Mariana Gama coloca que é psicóloga e psicanalista e trabalhou por 10 anos em uma escola. Agora estou em consultório, me preocupo demais com a já crescente demanda por diagnóstico. Para piorar, o luto não elaborado entraria no próximo DSM. Já está na CID-11, já aparecem crianças com essa queixa, né? Antes de passar a palavra para você, Maria Luísa, vou deixar só uma pequena história de uma criança que perdeu o avô. E ninguém contou para ela. Então, o bisavô estava com Covid e o avô cuidava do bisavô, né? E o avô foi cuidar do bisavô, o bisavô morreu e o avô não voltou. E aí ninguém contou para ela. E essa menina chorava sem parar, e aí os familiares levam para atendimento preocupados que ela devia estar deprimida. Tinha 5 dias da morte do bisavô e devia fazer uns 2, 3 dias da morte do avô, que ela não sabia, né? Entre aspas. E aí, no meio do atendimento, conversando, batendo papo, brincando de casinha, não sei o quê, ela falou assim, eu acho que o vô não vai voltar. Falei, você acha? Acho. Porque ele foi cuidar do biso, né? O biso foi embora. Quem é que vai cuidar do biso do outro lado? O vô tem que ir. E aí eu conversei com a família e falei, gente, vocês têm que conversar isso com ela. E outra, vocês têm que sofrer a morte de 2 pessoas na família, 2 pessoas importantes. Ela ficava com o avô e o bisavô. Como assim? Você vai ficar sem nome? Mas ela não está deprimida? Eu falei, ela está de luto e vocês também. Né? Então, assim, isso já está codificado, sem que se pense o que isso significa. A própria questão dos gamings, né? Quer dizer, das crianças que estão adoecidos, adolescentes, meninos principalmente, pelo uso excessivo de telas. Tá, mas nós estamos tirando eles das telas e oferecendo alguma outra coisa que se chama pessoa humana? Né? A gente está se oferecendo como estratégia de troca? A gente está presente na vida do adolescente? A gente está percebendo que o adolescente está se deprimindo nessa entrada? Né? Estamos criando outras alternativas? Não. Então, você quer que aconteça o quê? Né? As meninas estão se cortando. Isso é codificado? É automutilação, com uma série de descrições, e que a gente já tem isso no próprio Ministério da Saúde. Você tem que fazer notificação da situação. Tá, mas quem está escutando essas meninas? Né? Quem está dando a elas possibilidade de entender o que está acontecendo? Quem está escutando os adolescentes são os próprios adolescentes. Né? Então, assim, ninguém está querendo saber de adolescente, como diz o documentário. Nunca me sonharam, a gente não quer saber deles. Porque o adolescente põe o dedo na ferida, de que a vida não tem sentido, que a construção é cotidiana e que só existimos de verdade uns para os outros. Né? Então, o adolescente aponta que toda essa montagem individualista é uma grande falácia. E a gente não quer, a gente adulto não quer saber disso. A gente quer continuar se iludindo de que estava tudo bem e que vai voltar tudo ao normal. Diz aí, Maria Luísa. Tá sem som, sem som. Abre o microfone aí. Isso, consegui. Eu não estava conseguindo levantar a mão. Boa noite, gente, para todos, todas, todes. É um prazer estar com você, Roberta, e com todos.
nestes encontros assim bastante saudáveis. Muito bom as suas colocações, é muito bom fazer esse diálogo, né? Então, do que eu te ouvi, Roberta, só para, enfim, a gente continuar, né, a conversa, né? Nessa questão dos especialistas, desta colonização que a gente vê que está ocorrendo na escola. Bom, já que está ocorrendo, né? Se a gente puder fazer alguma outra coisa lá em cima, mas lá em cima a gente não sabe onde está, né? Qual é o lá em cima, né? Então, bom, então já que está ocorrendo, me ocorre o seguinte, Roberta, e eu acho que é mais ou menos isso que você está colocando, né? Que a posição de trabalho numa escola é uma questão de posição, e eu vejo que é isso que você enfatiza, é só no sentido de podermos ampliar um pouco isto para, enfim, a discussão ficar mais ampla, né? É uma posição de educação, ou seja, tá bom, vai assistente social, vai o fono, vai o psicólogo, vai todo mundo, tá bom, já que vai. Tá, vamos sentar e ver. Bom, primeiro, do que se trata? Onde vocês estão? É um lugar de educação, porque esse tempo que você estava falando, que também não há pressa, eu acho que é um tempo de nós aproveitarmos a situação, já que estamos nesse contexto, e rediscutirmos o que é educação, e a educação como possibilidade de ser humano. Então, começa por aí e depois tem todos os procedimentos, os detalhamentos para podermos fazer isto. Eu acho que é por aí uma posição que esses técnicos, que esses especialistas se reposicionem enquanto educação, mas para isso é preciso que antes os educadores existam como educadores, porque é isso que também não está ocorrendo, que faculta, né, os especialistas entrarem nesse lugar, porque no lugar que eu estou e eu digo, por exemplo, não, ó, vamos conversar lá, mas aqui eu vou trabalhar a partir da conversa, porque o trabalho é comigo mesmo, com a classe, com os alunos, com as crianças, né? Eu acho que esse contexto de reposicionar e ter uma posição de que na escola se educa, né, é importante e acho que é na linha do que você vem falando. E a outra questão fundamental, eu acho que é o seguinte: volta ao normal, como era antes, etc. e tal. São tentativas que são muito comuns na nossa sociedade de não se entender que há perdas, sim. Há perdas e pronto, tá bom. E é bom que houveram as perdas, porque talvez através dessas perdas, que tem o seu lado promissor, né? Através dessas perdas é que se pode pensar num novo, e não no como era antes ou como era normal. Né? Acho que essa questão de querer sempre recuperar, ir atrás, sair correndo. Não, perdeu hoje, vamos ver o que faz amanhã. Né? Uhum. Essa condição que se vê a perda sempre como alguma coisa que se tem que evitar, né? Recuperar. Então, muitos dos diagnósticos caminham nessa linha. Vamos recuperar a criança. Outra coisa que é uma grande besteira, porque é uma besteira lógica, né? Vamos recuperar o tempo. O tempo não se recupera, gente. O tempo caminha para frente. Se dançou, acabou, aceita. Eu acho que essa perspectiva são pequenos detalhes, e deve ter um monte de outros, né, que ajudariam a recompor, nem sei se é recompor, mas a construir uma outra coisa, né, um outro fazer e uma forma de educar que se pudesse recuperar o que é a educação, porque ela está falida faz tempo, agora só ficou mais claro, né, gente? Sim. É isso, Roberta. Sim. Vai. Acho importante as suas colocações, juntando aqui com uma anotação que a Mariana colocou, né, que a sociedade do espetáculo não suporta a vivência do luto e vai medicalizando o sofrimento, né, e aproveitando que você falou sobre a questão do tempo, ela colocou que não dá para desfritar o ovo,
né? Então, é isso mesmo, não dá para voltar. Mas eu fico pensando, numa fala que eu ouvi do Dunker em 2019, foi a primeira vez que eu ouvi falar de necropolítica, né? Fiquei muito impressionada com aquilo, tentei entender, né, no livro do Achille Mbembe, mas aquilo não é para qualquer um, aquele negócio, né? Eu li, mas não entendi nada, mas enfim, né? O Dunker fez uma colocação muito legal e breve, que eu acho que para mim sintetiza exatamente o que a gente está vivendo, né? Ele faz uma menção que na lógica do biopoder, da biopolítica, se fazia viver e deixava morrer, como dizia o Foucault, né? Então, as vidas contavam. Na necropolítica, as vidas não contam. E ele ainda acrescenta um significante monetário, as vidas descontam. Então, o que conta na necropolítica? O que incomoda a necropolítica? O sofrimento. O sofrimento conta. Por isso que a psicanálise é importante, porque a gente escuta o sofrimento. Né? Então, assim, passou aqui no atendimento A, o B, o C, o D, o Z, manda lá no psicanalista que ele deve saber o que faz com isso. Porque né? escuta o humano, não é, Roberto? Porque escuta o humano. O humano, quer dizer, a Sim. recuperação não é disso, daquilo, daquele outro. É do humano e do valor da vida, que é sofrer, Sim. que é perder, que é ver... E de um sofrimento que, numa construção de sentido, essa é a tragicidade do sofrimento, permite algum tipo de encaminhamento. Exato. Né? Não é que você para de sofrer, mas você faz alguma coisa com isso. Né? Onde você não tem uma resposta pronta, faz isso, faz aquilo, casa, separa, sobe, não sobe, retém, não retém a criança na escola, mas espera aí, deixa eu pensar qual que é a situação, e às vezes pensar isso numa lógica que tem que dar espaço para o acontecimento. Né? Então, assim, essa montagem idealizada, num tempo pós-moderno, em que, né, as grandes informações passam no TikTok em 8 segundos, né? Nessa lógica, a gente tem um achatamento da possibilidade de resposta, né? Que está para além, para quem aqui conhece, né, o texto do Lacan sobre o tempo lógico, está para além daqueles 3 tempos, está para além, porque não tem um instante de ver. Não tem como compreender, né? E aí você não consegue concluir, porque você nem viu. Mas quem que é essa criança? Né? Teve uma outra situação, tem chegado muitas situações bizarras, né? Mãe, criança de 1 ano e 5 meses, também em casa, papai, mamãe, a criança, sem parentes próximos, sem nada. Bom, e aí a criança não olha, não aponta, não interage, parará, porque o ambiente doméstico não é desafiador. Humanos precisam de 2 coisas para aprender. Primeiro, desafio. Segundo, erro. Se não tem desafio e se não pode errar, não aprende nada. E a gente não deixa a criança errar. Não põe a mão aí, não é assim que faz, vem para cá, aí pode cair, aí pode queimar. Então não tem como aprender, gente. Né? Criança tem que fazer coisa errada, tem que, né, criar uma situação bizarra ali que ninguém imagina. Nossa, mas por que está fazendo isso? Né? Um dia o meu filho mais novo contou que quando ele mudou de escola, foi para uma escola, saiu de uma escola pequenininha, foi para uma escola enorme. E aí começou a conhecer um monte de gente, e ele é muito cantor das multidões, né? Conversa com todo mundo, juntou uma turma, foram para uma beirada do barranco que estava numa ponta da escola, começaram a picaretar o barranco. Aconteceu o inevitável, né? O barranco desceu, sujou todos eles, e um caiu uma pedra na testa e sangrou. Aí correram na secretaria para mostrar que o fulano estava sangrando. E a secretária perguntava, o que foi que aconteceu? Caiu. Mas como caiu? Caiu a pedra. Como que a pedra caiu? E eles não podiam contar porque tinham feito coisa errada. E aí eles aprenderam que não pode ficar picaretando a parte de baixo do barranco porque cai. Isso, gente, no ambiente doméstico não tem. Então, essa criança de 1 ano e 5 meses vai, né, para a avaliação do especialista. A mãe diz que na entrada do consultório da especialista tinha um pequeno degrau, então ela deu a mão para a criança para ajudar a criança a subir o degrau. Ela falou, quando a criança entrou, ela olhou para minha filha e falou, autista, né, mãe? Falei, ai, gente, mas já está fazendo diagnóstico no olho? Que diacho é isso? Saiu de lá com autismo leve, com bom... Leve não, super leve, com prognóstico bom. Falei, gente, super leve? Como assim? Peso pena.
peso-pena, sabe? E as pessoas não têm noção que assim, a montagem da gravidade pelo DSM-5 tem um objetivo econômico. Era preciso tirar de subvenção financeira crianças e adolescentes de alto rendimento que eram vulneráveis no sentido de pobreza, porque eles não requeriam suporte, mas eles precisavam de dinheiro. Então, criou-se essa história de requer suporte, médio suporte, alto suporte, mal traduzido, né, pelo cotidiano da gente com leve, moderado e grave. Isso não tem nenhum documento. Nem na CID-11 não tem, e não tem isso no DSM-5. Requer suporte, médio suporte e alto suporte. Não lembro direito como é que está traduzido, mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque nos Estados Unidos, para você conseguir qualquer tipo de benefício, você precisa entrar na justiça. O DSM-5 foi inventado para isso. Você está falando, Roberta, do diagnóstico no sentido estrito, no sentido sério, para discuti-lo, junto Sim. com... Mas a questão também passa por um outro aspecto que eu acho. A visão de diagnóstico ela está sendo hoje uma visão ideológica. E aí é que a coisa complica mais ainda, porque ela entra de um jeito... Por quê? Você está falando de um diagnóstico que vai ser trabalhado, quer dizer, toda a visão adequada de diagnóstico. Ele é um instrumento de trabalho para educador, para quem quer que se... Aí, para sim se ele é onde começa o trabalho, né? Não onde termina. Voltar para a educação e podermos trabalhar juntos e o educador poder trabalhar com quem faz isto de uma maneira séria. Né? É disso que se está falando. Agora, não é isso, Roberta. Quer dizer, eu já vi diagnósticos, né, que eu não vou dizer aqui porque é feio, certo? O nome do para que serve aquilo. Gente, não é diagnóstico, não é sério. Né? Assim, uma coisa... E fora isto, que aí bom, entra na formação, numa série de coisas, de que como se faz um diagnóstico, estudo, etc., seriamente, né? Com a visão ideológica de diagnóstico. Quer dizer, aquela visão ideologizada no seguinte sentido: tem problema? Eu não penso que eu vou fazer no contexto educativo até para dialogar com quem vai fazer um eventual diagnóstico. Eu já vou direto para o diagnóstico, deixo lá, essa criança está lá sendo atendida. Sendo atendida, quer dizer, eu não preciso me preocupar com ela na sala de aula. Quer dizer, essa visão, né, que é escrachante e deteriorante de todo o processo de diagnóstico e de educação. Quer dizer, é o que seria realmente devastador, né? Eu acho que é isso. Quer dizer, então, a outra perspectiva é recuperar, né, o que é um diagnóstico e que ele é um instrumento, se não serve para nada. Se não for um instrumento de trabalho, né, aonde ele está servindo, né, ele não vai dizer nada para o educador em si. Então, coisas que precisam ser discutidas e conversadas, trabalhadas nas escolas, né, para que se recupere a função daquilo que se produziu como conhecimento e como avanço para o quê? Afinal das contas, para quê? Para que tudo isso? Para que um ser humano se torne humano e se capacite na vida. E seja viável. E Exatamente. seja viável na vida. Exatamente. Né? Porque eu sempre lembro os pais, principalmente os pais das crianças com síndromes e os pais das crianças autistas. Ele precisa desenvolver, né? Essa criança tem que ter autonomia. Para ter autonomia, ela tem que saber fazer. Então, ela tem que saber tomar banho, ela tem que saber comer sozinha, ela tem que saber organizar as coisas, ela tem que saber obedecer, ela tem que conseguir obedecer a comando, ela tem que saber esperar, né? Para ela poder ter autonomia. Depois que ela tiver autonomia, ela tem que conquistar o máximo de independência que ela puder. Por quê? Porque os humanos, eles não são favoráveis a pessoas dependentes. É só a gente assistir isso no horizonte. Fulano começou a depender muito de alguém, ou ele vai ser maltratado ou abandonado. Então, o bando humano não é legal com a dependência. O bando humano é cruel. Né? E aí, muitas vezes, né, como diz a Michele Campers, lá de Blumenau, o autista entra nessa lógica do filho perfeito, do filho que vai ficar até ter força.
15, 16 anos, com força e desejo sexual, todo mundo pede, pelo amor de Deus, um antipsicótico injetável. Né? Porque assim, você não consegue lidar mais com isso, com força, se ele não foi manejado. Né? Porque se ele é educado, e eu acho que talvez no máximo servisse para isso essa história de graus de autismo, né? O autista severo é aquele que não foi educado. Né? Porque se ele for educado, ele vai se controlar. Ele vai entender o que você está falando, mesmo se ele não for verbal, e ele vai dar conta de alguma coisa. Ele vai conseguir se virar. Agora, se ele não for educado, né, eu sempre penso nisso e, às vezes, as pessoas que me conhecem, às vezes eu sou bastante direta. Às vezes eu falo isso. Quem vai querer isso com 3 anos, mexendo na farofa, com o pé, no churrasco da família, todo mundo ri. Com 9, ninguém convida. Com 12, ninguém conversa. Exato. Então, assim, ele não é viável. Então, essa precipitação dos diagnósticos, ela traz uma inviabilidade com a qual os especialistas não vão arcar. E eu sempre falo isso para os pais. O que a gente faz agora? Segue a escola. Porque a escola fica 30 horas. Eu encontro 2 horas por semana. A escola sabe. Né? Mas eles, isso e aquilo. Então, é a escola. Eu posso ir lá conversar, eu posso ir lá discutir. Não vou ficar levando texto de autismo para a escola, não vou. Né? Então, às vezes eu falo na escola, vocês educam e eu trato. Eu preciso do nome autista e da teoria que está por trás disso, que, para mim, me dá condições de pensar estratégias de manejo. Vocês educam. Eu vejo ele sozinho. Né? Eu vejo essa criança sozinha comigo e eu ainda faço uma modalidade de atendimento, seguindo lá a prática do pessoal do Curtilo, do Antena 100, que é a prática entre vários. Entramos na sala para atender as crianças autistas em 2, 3 pessoas. Olha que negócio mais legal. Né? Olha um negócio menos difícil do que você ter um autista e 17 outras crianças. Um autista não verbal gritando, e os outros não dando conta daquilo. Então, ela sabe fazer isso de um jeito que eu não sei e vice-versa. Se ela começar a estudar demais o que eu faço, quem que vai alfabetizá-lo? Eu não sei alfabetizar. Então, cabe muito bem, um educa e o outro trata. E como a Maria Luísa falou, o diagnóstico é o início do serviço. Né? É uma estratégia de trabalho. Essa construção é extremamente importante para eu conseguir conduzir, inclusive, conversas com os pais, com a escola, com os outros médicos, outros profissionais, enfim. Então, tem uma construção aí que pode ser feita em rede de uma forma muito válida, sem precisar chamar de autista. Né? E posso fazer, já fiz, inclusive, laudo para crianças que isso tinha um lugar importante de demarcação, de apoio escolar, de apoio dentro das possibilidades de vida, inclusive, de benefício. Mas quando você faz esse diagnóstico né, atropelado, precoce, de 10 minutos, de 15 minutos, sem entender o contexto, sem entender a realidade, sem dar tempo ao tempo, né, eu formulo uma hipótese diagnóstica de uma criança, né, de avaliação com atraso, em 2 meses. Né? Às vezes encaminho e falo, volta daqui a 6 meses, deixa eu ver de novo, deixa eu ver o que deu. Né? A gente teve aqui no NEP um seminário com a Inês Catão, né, que ela tinha feito uma hipótese de diagnóstico de um adolescente de Asperger. Aí ela mandou voltar de novo. Na 3ª vez ela falou para a mãe, eu acho que não é nada disso. Aí a mãe falou assim, então ele não é Asperger? Aí eu acho que não. Mas então a senhora errou? Eu falou, com certeza. Com certeza. Entendeu? E pronto, não é. Porque ela foi vendo o adolescente mais de uma vez. Né? Então, tem uma construção aí, né, que a gente precisa retomar, e acho que mais importante, vamos começar a escutar os professores na sua agonia, né? Vamos também tirar esse peso, porque os pais não querem saber. Gente, os pais não estão dando conta. Não estão dando conta, e esse bando de especialistas falando na cabeça deles, né? A mãe subindo o degrau, autista, né, mãe? A mãe não sabe nem o que é autista, se ela falou que ela é especialista, ela deve saber. Então, eu peso a mão sempre nos especialistas, sempre. Pais e professores estão fazendo o que eles dão conta. É interessante do jeito que você fala, eu só vou falar isso para os outros participarem, eu não ficar aqui polarizando, mas isso eu acho importante, porque
se o diagnóstico não for assim trabalhado, é interessante porque é contraditório. Ao fim e ao cabo, vai dificultar uma criança de se tornar viável, portanto, vai produzir exclusão social, tá? É um dano maior do que não fazer o diagnóstico e deixar o que está acontecendo para ver o que acontece depois. E cada um que for excluído é menos um para carregar o piano. Exato. E aí fica o fardo para todos nós adultos, não dando conta de mais esse adulto que não é viável. E que a gente não tem onde colocar isso. Nós vamos começar a criar quantas instituições para dar conta disso? Né? Quantos novos hospícios nós vamos montar para poder receber? Quando que a gente vai começar a pensar em estratégias de uma possibilidade de uma residência inclusiva de verdade, com cuidado de verdade? Né? Quando que a gente vai começar a se defrontar com essas possibilidades de viabilidade desde a base? Eu agora não lembro. O filme se chama, em francês, Elle s'appelle Sabine. Eu não sei se ela se chama Sabine, em português, mas é um documentário muito importante para vocês verem. A Sabine, no início, antes de passar pela internação psiquiátrica, ela fica internada 5 anos, e ela depois. Nossa, é uma situação assim, pena é o mínimo que a gente sente, né? De ver aquela situação que só não é pior porque a irmã começa a brigar pela possibilidade, a irmã dela se chama Sandrine, e é uma atriz francesa de renome, e ela briga por 1 ano pela criação de uma residência inclusiva para a irmã, e que chega numa condição assim, bastante deplorável, muito deplorável, né? Inchada, muito medicada, e assim, não que a Sabine antes, né, fosse, nossa, ela era perfeita, não tinha nada. Não, a Sabine tinha alguma coisa, né? Que na medida que ela foi crescendo e que os irmãos foram saindo de casa e que ela ficou sozinha com a mãe, ela começou a ficar violenta porque ela não compreendia a ausência dos irmãos, né? Ela não compreendia mais aquela proximidade de todo mundo que cuidava dela, e ela não deu conta de ter cuidadores, os cuidadores abandonaram a família porque ela era muito agressiva, e aí ela vai ser internada, e a família não sabia o que fazer. Né? Quando eu vi esse documentário, me fez pensar muito no Bicho de 7 Cabeças, que é um filme de tanto assistir. Eu peguei birra desse filme, porque todo mundo critica o pai do rapaz. Ninguém critica o psiquiatra, que quando o cara chegou com o filho, o psiquiatra falou, pode deixar que eu vou cuidar do seu filho. Gente, aqui não era década de 60, 70. Comunista comia criancinha, maconheiro era perigoso. Então, o filho está usando maconha, é um negócio muito grave para aquele pai. Ele não sabia o que estava acontecendo. E o psiquiatra falou, pode deixar que eu tomo conta. Até que ponto nós estamos funcionando desse jeito como especialistas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que pensar outras estratégias. A gente tem que dar tempo ao tempo. Né? A gente tem que, de alguma forma, também não gosto dessa palavra, mas é a que tem, empoderar os professores. Né? Os professores precisam ser escutados. Né? Então, assim, eu sempre sempre me disponho, toda vez que uma escola me procura, estadual, municipal, e aí você pode falar para nós? Posso, né? Desde que eu possa falar mais de uma vez. Se você vai me chamar uma vez só, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho que falar uma vez e tenho que ver o que deu disso. Em julho, uma escola me procurou para fazer uma palestra sobre Setembro Amarelo. Falei, não falo disso. Não falo desse negócio, que só serve para fazer reserva de mercado e vender antidepressivo. Só se fosse verde e amarelo, né? Eu falei, não vou falar disso. Eu posso falar da vida. Fiz um formulário Google, dos sentidos do viver, mandei para os adolescentes, eram, acho que 300 adolescentes, 90 responderam, achei até bastante, né? Que adolescente responder isso. Responderam de uma maneira sensata, inclusive os que negaram tudo, está tudo ótimo, não aconteceu nada, não teve pandemia, né? Isso é coisa de comunista, enfim. E aí fiz uma conversa com os adolescentes e o combinado era, eu vou fazer esse trabalho com os adolescentes, mas eu quero conversar com os professores. Por quê? Porque o problema está lá. E aí sempre eu escuto dos professores, nossa, mas aí é muito pesado para a gente. Falei, é isso mesmo, também acho, bastante. Né? Muito difícil. Você escolheu, né? Então, assim, é isso, é muito difícil. Assim como para quem é psi,
É complicado, você escuta problema o tempo todo. Você não escolheu fazer isso? Cuidar dos outros? Cuidar dos outros em sofrimento é ouvir o sofrimento e manejá-lo, né? E aí você faz análise para ter alguém que ouça o seu também, né? E numa rede de escutas de sofrimento, a gente consegue se suportar e se assegurar. Então, a gente, e nisso eu acho, né, e pode ser uma pretensão por muitos motivos, mas porque eu estudo psicanálise desde 16 anos de idade, né? Então isso assim, isso consumiu a minha vida, né? Corroeu a minha possibilidade de pensar outra coisa, né? A psicanálise é uma teoria que sustenta esse lugar, com todas as dificuldades que isso significa para quem se pretende psicanalista, né? Que, como diz o Lacan no Seminário 7, a psicanálise custa caro, custa o analista. Começa por aí, já custou você. Sua subjetividade, suas impressões, seus preconceitos, seu julgamento, sua opinião, não é de você que se trata. Né? Então, assim, há que se pensar muito nesse lugar da psicanálise, e eu já falei isso em outras situações, como analista cidadão. Né? Concordo totalmente com Eric Lohan, há um lugar da psicanálise para fazer uma demarcação, um posicionamento que a gente não pode desistir. Não podemos fazer isso. Essas crianças diagnosticadas vão ser adultos inviáveis. E aí, o que vamos fazer com isso? E aí a exclusão social, né? Sim. Mas a inclusão, né, usando né, a questão, é muito difícil. Claro que é difícil. Você tem que pensar um por um no bando. Um por um no bando. Né? Não é um por um, cada um na sua casinha. É um por um junto. Claro que é difícil. Não né? é um por um neoliberal, né? Sim, é um por um junto. Outro. É um com o outro, né? Como terminou, né, o colóquio do Leps, né, com aquele coral, né? É nós com nós. Né? Tudo que a gente tem é nós. Véio. Então, ou fazemos juntos, ou fazemos juntos. Né? Não sei da angústia de vocês, sei da minha, né? Que às vezes eu vejo as situações, penso, nossa, mas o que a gente faz aqui no NEP, no 1 a 1, é tão pouco, né? Então, mas se não fizesse pouco, não faz nada. Então, é pouco mesmo. A gente faz 1 a 1, de pouco, né? Ou como eu uso às vezes, né? É miudinho no nosso mundinho. É pouquinho mesmo que dá para fazer. Mas se cada um fizer um pouquinho, nossa, faz um tantão. Né? Então, a psicanálise permite isso, né? Permite essa construção. Tá vendo que eu falei para vocês que eu falo bastante, né? Então, falem aí. Roberta, antes de eu ler aqui alguns comentários que algumas pessoas fizeram, eu queria falar um pouco, né, de algumas coisas que eu pensei a partir do que você está dizendo. A gente sempre, né, enfim, é algo corriqueiro a gente dizer sobre a má formação dos professores. Porque falta isso, falta aquilo e tal. E aí, te escutando, né, eu acho que a gente tem que pensar muito na má formação dos especialistas, né? As escolas acham que os especialistas têm uma formação impecável, né? Então, como você mesma diz, olha, lá no DSM, que a gente critica e tal, mas assim, lá está dizendo que, né, autismo, né, na verdade, tem níveis, suporte e tal. Isso tem uma questão da cultura norte-americana, tem a ver com pagamento de convênio, seguro-saúde, enfim, é algo da lógica, né, enfim, daquele país. Qual especialista, dito especialista em autismo, que sabe disso? Que leu a história do DSM? Então, assim, esses diagnósticos rasos que a gente tem visto por aí, também acho que dizem muito dessa má formação dos especialistas. E aí colocam psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, né, aí do campo da saúde. A gente tem uma formação muito ruim, muito rasa. E aí, claro, por consequência, o diagnóstico também será raso, né? Mas, enfim, deixa eu só ler aqui alguns comentários que apareceram. Do Guilherme: alguma perda agora pode ter sido de uma mesmice de antes. Está aí. Agora uma oportunidade de fazer diferente. Talvez fazer algo mais interessante. A Michelle Aparecida: toda essa falta de paciência com a adaptação do retorno dessas crianças para a escola é a continuidade da idealização da criança perfeita. Idem para a situação dos adolescentes, pressão absurda, negativismo da identidade.
A Ana Paula, diagnóstico como um respaldo escolar para se abrir mão do investimento, ao invés do trabalho implicado. E a Lilian Nakamura faz uma pergunta, né, uma provocação, a serviço de quem e de que alguns especialistas estão fazendo o diagnóstico? Então, eu fico pensando se o diagnóstico não está acontecendo dentro de uma perspectiva das falhas da própria formação dos especialistas, né? Porque, assim, foi o que você colocou no início, né, Kelly? Assim, tem algo aí que já vem apressado desde o início, né? Que, por exemplo, tem uma montagem que vem se apresentando, que eu acho muito complexa, que é a montagem das avaliações neuropsicológicas, né? Então, quem faz avaliação neuropsicológica não acompanha. Como assim não acompanha? Então, faz lá uma montagem, calhamaço de papel, um monte de testes, e depois faz o que com aquilo? O que os pais vão fazer com aquilo? Né? Então, tem algo aí na nossa formação, né, de psicólogos, na nossa formação de especialistas em saúde, que não nos comunicamos, não conversamos, não tem debates que junte, sei lá, o estudante de medicina, o estudante de psicologia, o estudante de pedagogia, que não está na saúde, mas está na educação, e a interface, com uma série de questões, que pudessem fazer essas discussões. Ah, mas tem as ligas. Tem, mas na liga participa quem quer, gente. Você não é obrigado a participar da liga de saúde mental da sua escola. Né? Então, assim, isso não está dentro da grade curricular. Se isso não faz parte do cotidiano, como que eu vou me formar médico, TO, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e trabalhar em rede? Né? Como que eu vou conseguir fazer essa articulação intersetorial se eu não vivo isso? Se eu não passo por isso? Né? Eu não vivi isso na minha formação. Né? E eu vejo, às vezes, situações, porque a rede não funciona. A rede não funciona porque a gente não aciona. A rede é feita de gente. Então, eu tenho que levantar e ir lá, bater na porta. Fulano, como é que faz? Fulano, a gente precisa resolver tal coisa. Fulano, a gente precisa costurar não sei o quê. Olha, estamos com dificuldade, não sei o quê. Mas faz reunião, é muito difícil. Nossa, é muito difícil mesmo. Tem um negócio difícil é fazer reunião de rede. Né? Cria indisposição, atrito e conflito. Tudo que ser humano sempre faz. Mas se não for assim, gente, é muito pior, porque eu sempre penso, e o usuário? E o usuário que precisa da sua assistência, não é da sua ajuda, da sua assistência, da sua escuta, do seu acolhimento, né? Quer dizer, cadê ele? Então, tem algo aí, né, que faz com que a gente esteja cumprindo. Tem uma frase de um psiquiatra aqui de Poços, com quem eu trabalho, e que a gente tem uma parceria muito interessante, que é o Júlio Santa Rosa da Silveira. E a frase dele ele foi coordenador de CAPSI, a frase dele é: quando a equipe não escuta, o médico medica. Por que estamos medicando tantas crianças? Porque a gente não está escutando. A fórmula é certa. Vamos escutar, diminui a medicação. Parou de escutar, o médico vai medicar. Porque, como diz ele, médico medica. O instrumento de trabalho do médico é o remédio. Diga aí. Aí, a questão da formação, eu acho que faz muito tempo que eu penso isso, porque eu trabalho com formações, né, também, vivenciei já há muito tempo, né, onde certas formações implicavam em ter qualquer curso que existisse na face da Terra, certo? Qualquer graduação, ela necessariamente envolveria conhecimento histórico e política. Então, essa visão técnica que nós temos hoje, cada vez mais fina, ela exclui da formação de quem quer que seja, não estou falando só que é psicólogo, de educação ainda, pelo menos onde eu trabalho, tem uma boa formação nesse sentido, mas qualquer graduação deveria envolver formação histórica e política, porque todo ofício, que eu prefiro chamar assim, ele é político. Então, o sujeito precisa saber e ter uma visão de onde ele está inserido e como ele vai usar aquilo. E não simplesmente agir
de uma forma burocrática. As formações todas, principalmente dos grandes chamados especialistas, né, elas são formações burocratizantes. É isso também, além de tudo que você falou, que eu acho que está envolvido nas formações. Né? As formações estão cada vez mais burocráticas, cada uma na sua cadeirinha, na sua gavetinha. Então, qual é o uso político, né, de um diagnóstico? Bom, qualquer especialista que tivesse a mínima visão deveria se perguntar, né, sobre a forma em que ele vai intervir politicamente ao fazer um diagnóstico no sentido mais amplo, onde está aquilo que é específico, que é o fino do diagnóstico. Então, a questão também envolve toda uma formação política que está praticamente extinta, né? É isso que eu queria comentar. E é isso mesmo, né? Quer dizer, eu chamo o psi todo mundo que escuta. Então, se é professora, se é TO, se é fono, né? Escutou, faz parte desse grupo. Diz aí, Mariane. Boa noite, Roberta. Boa noite, Kelly. Boa noite, pessoal. Obrigada pela essa oportunidade. Roberta, sempre com seus apontamentos aí que nos provocam, né? Roberta, eu só queria te pedir uma colocação. Eu estou participando aqui com alguns alunos da psicologia do 7º e 8º período. E todas essas questões que você colocou chegam para nós lá na escola. E a gente sabe que clínica escola é um lugar meio complicado, né? Para a gente poder, principalmente, exercer muitas das coisas aí que você disse e fazer uma barra desses excessos, trabalhar esses diagnósticos e pensando aí nos alunos que estão nesse processo de formação e ainda assim construindo essa base, construindo esse posicionamento ético. Diante dessas crianças e adolescentes que estão chegando para nós, né, na clínica, que vêm com esse diagnóstico extremamente precipitado, como você colocou, e também afetados pela pandemia, o que você poderia nos dizer, assim, de, não um direcionamento, mas um ponto de atenção, assim, um ponto que a gente precisa focar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se debruçar, sabe? Assim, o seu olhar meio, como você também já veio desse meio universitário, que muitas vezes a gente fica muito, assim, de mãos atadas, né? Sem poder exercer grandes coisas nesse contexto universitário. Então, assim, a princípio, o que vem na sua mente diante disso? Eu acho que em relação especificamente à formação do psicólogo, né, e eu já tive a oportunidade de trabalhar em todas as frentes, né? Então, eu fui aluna, fui professora e fui coordenadora, né? Primeira coisa que eu acho que é importantíssimo trabalhar com o aluno é a importância dele saber que ele é a ferramenta de trabalho, ele tem que se conhecer, né? Ele tem que saber qual que é o lugar que ele vai ocupar ali, e saber que ele é via de passagem, né? O ponto final daquela pessoa que procurou por ele é a vida. O ponto final não é ele, né? Então, todos os saberes dele estão a serviço de conduzir a melhor forma para que a pessoa flua para a vida dela, né? Então, isso é muito importante, que ela consiga se encaminhar para as próprias questões dela, do jeito dela, da forma dela. Para isso, é fundamental tempo. Né? A palavra desespero contém, né, no meio dela, a espera. O desespero é fruto de falta de espera. Então, tem que ter tempo. É preciso temporar, né? Se a gente pudesse temperar com tempo, a gente tempora. Né? Então, essa temporização, né, num sentido aqui muito específico, ela é necessária desde, né, quando uma criança chega. Não atenda a criança, não atenda o adolescente de chofre, calma, deixa os pais virem. Né? A minha supervisora, Roseli Gaziri, que é uma psicanalista de Belo Horizonte, sempre falava isso quando a gente começou a fazer a avaliação das crianças com atraso. Enquanto vocês não souberem que os pais estão procurando, não atenda a criança. Se não tiver jeito, porque estão muito aflitos, porque já chegaram com a criança, você faz vista grossa, porque você precisa saber o que esses pais estão querendo.
Porque eles estão desesperados. Então, eles vão entregar a criança para mim, o adolescente para mim. E eu preciso fazer a curva de espera onde que essa criança ou esse adolescente está situado, onde é que ele está nomeado. A que serve esse sintoma dessa criança? É neste momento que eu vou ver a criança. Especificamente nessa questão das crianças com atraso, eu tenho percebido que esse período que eu converso com os pais e que eu penso com eles o cotidiano deles, quando eles voltam no terceiro encontro, a criança já melhorou. Nossa, mas ele já está mais atento, ele já olhou para mim, ele já fez não sei o quê. E do dia que a criança chega até o 8º encontro, que dá 2 meses, né? Quer dizer, você olha para trás e fala assim, nossa, aquela criança que chegou aqui a primeira vez, que não sentou, que não olhou, que ficava girando para cima e para baixo, subindo nas coisas, pedindo estimulação sensorial, é essa mesma criança que agora, né? Eu sempre filmo no fim, né? É essa criança que está sentada aqui olhando o livro, né? E me provocando. Então, assim, isso numa fast consulta não é visto em 10 minutos, gente. O que acontece em 10 minutos? Né? Então, assim, tenhamos paciência. E ter paciência e ter espera, né? A moda bíblica, né? Não significa que você não está fazendo nada. Né? Então, assim, o famoso orar e vigiar é porque, assim, enquanto você está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Então, há que se esperar enquanto você constrói o que é que está acontecendo e, principalmente, que eles construam. Uma das coisas que a psicanálise me ensinou é que o trabalho que você faz na escuta analítica é mais ou menos como a construção de uma caixinha de ferramentas que a pessoa leva toda vez que vai embora. Então, você constrói uma caixinha de ferramentas para ela, que só serve para ela, e ela leva toda vez. Né? Até que chega num ponto que ela tem todas as peças da caixinha de ferramentas e você, analista, serve para nada. Para nada. Né? Como isso é bom, para nada. Eu moro aqui em Poços há 25 anos e tenho uma experiência que eu acho muito legal, que foi aquilo que o Freud encontrou quando teve oportunidade de ver o Hans adulto. Adulto não, jovem, né? Que o Hans não lembrava dele. Eu já atendi muitas crianças aqui que não se lembram de mim, que hoje são adultos. Olha só que análise bem feita. Que não é para lembrar de mim. Eu não sou ninguém na fila do pão. Que ótimo que ele não lembra de mim, né? E às vezes a mãe fala, então, olha só, ela atendeu você. Eles olham para mim com a cara de estranheza, sabe assim? Aonde? Quem que é essa mulher? Né? E mãe sempre faz aquela cena, foi muito importante, blá, blá, blá. E eles estão nem aí para isso. Né? Então, nem aí, porque assim, não existi. Que bom, porque não é de mim que se trata, é deles. Então, assim, se eu pudesse hoje, né, fazer uma recomendação a quem faz psicologia, desista do prestígio. Desista. Você não é influencer, você não é youtuber, né? Você não é fantástico, né? E se você for angariar títulos, faça isso para você. Para você. Né? Tudo que eu estudei na minha vida, estudo é para mim, porque eu gosto de aprender. Né? Não é do lugar do prestígio, é do lugar da construção de um saber que é público. Público. Né? E que faz pensar situações importantes, né? Nessa questão dos diagnósticos apressados. De mais um exemplo. Né? A amiga me liga, olha, eu queria que uma amiga ligasse para você, ela mora lá em Valadares. Valadares é longe pra caramba daqui, pra caramba. Do outro lado do estado de Minas. Sei lá quantas horas para chegar em Valadares, mais de 10, com certeza. Bom, porque a menina foi no dermatologista, porque ela está com uma mancha, que o primeiro dermatologista queria fazer uma biópsia, ela ficou com medo, foi no segundo dermatologista com a mãe levou no segundo. E aí, chegou lá, a menina estava muito ansiosa, muito aflita. E a dermatologista falou que isso era sinal de autismo. Aí a mãe juntou um monte de coisa, a menina tímida, quieta, eu devo ter, eu não fui cuidadosa o suficiente, minha filha é autista. Aí converso com a amiga pediu para conversar comigo. Lá eu converso com a mulher de Valadares. Aí ela me conta que o avô da menina morreu de câncer, que começou com câncer de pele e evoluiu e morreu de câncer. Ou seja, a menina tem essa situação no horizonte. Ó, tá vendo? Câncer de pele pode dar problema, né?
Claro que a menina fica ansiosa. E qual é o adolescente que vocês conhecem, gente, que não é ansioso? Entendeu? Por que autismo? Para que esse autismo? E ela falou assim, nossa, pensando bem, ela parece muito comigo. Eu também sempre fui muito quietinha, muito introvertida. Tá. Falei, então, já está de bom tamanho. Você acha que era bom psicólogo? Eu falei, não sei, ela quer? Ela quer ir no psicólogo? Eu acho que ela quer. Eu falei, então leva aí. Então, se ela quer, tá tudo certo. Mas, assim, esquece o autismo. Autismo não dá em árvore, gente. Né? Se realmente tiver um autista para cada 25 crianças, pensem, né? Você tem que ter no seu raio de relações um filho, um sobrinho, um vizinho e um amigo. Tem que ter. A gente não tem. Não tem. Entendeu? Eu não tenho filho autista, não tenho sobrinho autista. Não tem vizinho autista. Não tenho amigo autista. Eu tenho paciente, mas paciente não conta, né? Então, assim, tem algo errado nessa conta. Né? Que assim, essa conta do 1 a cada 25 é quase a quantidade de pessoas que morreu de peste bubônica na Inglaterra. 1 a cada 4 londrinos morreu. Está errada essa conta, está errada. Não significa que não tenha riscos, que não tenha problemas, que não tenha questões, né? Inclusive desse momento, dessas crianças que eu chamo de pandemizadas, né? Quer dizer, uma criança de 1 ano e 5 meses, dado que se ficou sem escola 1 ano e 8 meses, essa criança está devendo idade. Né? A criança tem 3 anos, ficou 1 ano e 8 meses trancada em casa. Como que eu vou julgar que essa criança tem o quê? É uma criança que não conviveu com gente. Né? Então, a professora de educação infantil canta, dança, narra, tem um monte de estratégias para chamar todo mundo. E tem o bando, né? Eu lembro quando eu trabalhava na escola de educação infantil, de vez em quando apareciam os pais querendo conversar com a cozinheira. Por que que a dona Cida faz a comida e todo mundo come? Aí eu falava, todo mundo come porque todo mundo come. É hora de comer, todo mundo come. Né? E criança nem pensa se quer comer, se não quer comer. Está na hora de comer, todo mundo come. A professora canta, né? Os que não comem, por exemplo, ainda sozinhos, né? Era uma cena muito engraçada, né? Porque ela sentava, fazia uma rodinha de crianças na frente dela e ela ia cantando. Todo mundo comeu, acabou. Tá na hora de dormir. Todo mundo juntava o travesseirinho, Dodô, Naninha, Chupeta e todo mundo se dirigia ao colchãozinho e dormia. Tinha mãe que pedia para filmar. Mas como assim? Lá em casa não dorme, então, mas na sua casa é um. Aqui tem um bando, no bando dorme. Então, em casa não tem isso. Então, claro que em casa é diferente. E aí, o mais importante, as crianças sob pandemia ficaram sem contraste. É tudo a mesma coisa. Né? O pai, a mãe, os adultos que estão ali cuidando, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Né? Então, a alteridade, né, que o Leandro lembrou muito no colóquio, a alteridade está em falta. A gente precisa fazer de jeitos diferentes. Cada um faz de um jeito. Né? E dá errado mesmo. O ser humano faz as coisas errado mesmo. Né? Nossa, um fez de um jeito, o outro fez de outro. Né? É assim mesmo. E a escola é um lugar muito legal. É uma escola que... A escola é o espaço da aposta e a escola é o lugar do erro. Dá errado. Né? Nossa, como que mordeu a criança? Uma vez eu cheguei na escola, né? Meu filho mais velho, que inclusive está aqui assistindo, cheguei, ele estava com uma mordida na batata da perna, sabe? Quando fica a borda até machucado. Falei, nossa, que coisa, né? Complicado, né? Aí fui buscar ele, peguei a mochila e tal, aí encontrei uma coleguinha dele que era bem branquinha, com uma mordida na bochecha, roxa, né? Porque é muito branca, estava tudo roxo. Aí a professora, o Jorge mordeu ela. Ah, tá. Né? É assim, morde é mordido, bate é batido. Né? Então, isso tem que acontecer. Como que aconteceu? A professora não viu. Gente, vocês já viram criança própria machucar? Né? Escapa no seu olho. Você viu, já aconteceu. Na escola também acontece. Né? Então, assim, mas não pode acontecer. Tá, entre não pode acontecer, né? Que é da lógica das possibilidades, e a probabilidade que vai acontecer. Né? E aí maneja. Né? Eu sempre lembro da questão da mordida, eu trabalhava isso muito com os pais, a questão da mágoa.
né? Nós vamos nos magoar, humanos magoam, né? E aí a gente repara, a gente pede desculpa, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Às vezes leva um tempo para o outro digerir a mágoa, mas existe a possibilidade de reparação. Todo crime pede castigo, todo castigo pede redenção, né? Parafraseando Dostoiévski. Então, a gente precisa ter espaço de redenção. Deu errado? Deu. O que a gente vai fazer com isso? Né? Então, tem uma construção aí que a gente tem que estar sempre pensando o que eu posso fazer para encaminhar melhor para a vida, com todos os problemas que a vida tem. Ou seja, psicólogo não é um cara que vai sanar os problemas da vida. A vida tem problemas. Tudo bem no cemitério, na vida, sempre problemático, sempre indisposições, né? Quer dizer, e o adolescente é aquela figura que põe o dedo exatamente aí. O adolescente pergunta para o adulto: o que você faz com a agonia de viver quando as idealizações caem? O que você faz quando você percebe que você não dá conta? O que você faz quando você descobre que a felicidade não existe? Né? E o adolescente tem que ouvir do adulto um posicionamento, né? Da base do... Ó, eu penso assim. Que você pensa, não sei, mas eu penso assim. Mas você precisa se posicionar para o adolescente. E aí o adulto, capturado por todos esses ideais midiáticos, não consegue se posicionar. Aí ele diz, acho que uma das pessoas colocou isso aqui, né? Que o adolescente está doente. Que o adolescente está deprimido. Que o adolescente não dá conta. Que isso que o adolescente ouve não é música. Que isso que o adolescente prefere não é bom, porque bom era no tempo dele. Vocês já tiveram oportunidade de assistir? Ontem eu assisti, né? Tive um tempo ontem aqui no final do dia e assisti Nos Tempos da Brilhantina, que eu descobri ontem que eu assisti aos 13 anos de idade. Falei, nossa, eu tô velha mesmo, né? E aí eu assistindo, que filme mais ridículo, né? O John Travolta com aquele gincadinho para lá e para cá, magro igual palito, né? Mas era um ídolo de quando eu tinha 13, 14 anos. Hoje eu olho ridículo. Eu até acho o John Travolta ainda bonito, né? Porque agora ele é um senhor e aí, para mim, os senhores são bonitos. Mas, assim, o filme é ridículo, não tem nada ali, nada. Mas era tão importante para mim naquela época. Foi importante, né? Fez uma geração, uma forma de pensar, um jeito de entender, né? De estar para o outro. Enfim, há um lugar disso que hoje, para os meus filhos adolescentes, eu não consigo entender, mas isso não significa que não presta, significa que eu estou em outra vibe. Eu fiquei parada lá nos anos 80 e 90, música, por exemplo. Eles escutam outras coisas, e tudo bem. Né? Então, há um espaço para isso que tem que existir. O adolescente está aí para renovar a gente, né? Para criar possibilidades. A criança está aí para dizer para a gente, olha, eu posso começar o novo, né? Eu posso ter a chance da descoberta, mas não preciso endeusar isso. Criança não é tudo de bom, porque tem um lado difícil. Criança não é um serzinho à descoberta. Não, não é só isso. Tem a chatice, manipulação, o dia a dia, a preocupação constante, o que está fazendo, o que está deixando de fazer. Né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa pensar, inclusive para trazer crianças e adolescentes para a vida adulta, que eles vão passar mais tempo. Sair desse lugar de que ser adulto é ruim, que não presta, né? E começar a colocar adolescentes e crianças numa estratégia de adulto em férias. Que você dá tudo, que você faz tudo, né? E que aí ele não dá conta de aproveitar nada, porque o que é dado não tem valor. Criança e adolescente tem pai e mãe, né? Ou não, mas tem a gente, né, no meio do caminho. Eu gosto sempre muito de ouvir você, Roberta, e assim, né? Um prazer para mim. Eu sei que eu fico, às vezes eu fecho a câmera para você não me ver rindo, porque é muita, eu rio muito, me divirto, porque são questões, e a Maria Luísa também, né, completa o peso, né, dessa situação, e todas as colegas presentes, e a professora, né, que está com seus alunos, os seus pupilos, também com essas dificuldades. Eu lembro sempre que a gente
como você falou também, a nossa contribuição é pequena, mas ela é importante na medida em que a gente sabe o que é que a gente está falando, o que a gente está fazendo, qual que é o nosso papel. Ele é muito pontual e muito pequeno, mas toda a diferença. E gosto de lembrar sempre, a epistemologia é uma ciência que a gente não pode abandonar. Para que serve, né? O psicólogo, para que serve o assistente social? Agora eu estou no Conselho, né, Regional de Psicologia, graciosamente, porque todos os conselhos estão fadados à morte rapidamente, graças ao nosso desgoverno. E aí foi essa enxurrada, né, de psicólogo e assistente social para as escolas, e eles estão... Gente, olha, nossa, eu estou meio perdida na vida, mas esses caras estão muito mais. Nós fizemos uma roda de conversa, eu sou de Rio Preto, né, São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Foi uma roda desesperadora, né, quando a gente teve que escutar esses profissionais que agora estão nas escolas. Os caras não sabem para que eles foram montados, né? E vejo que é uma situação econômica sempre, e cada vez mais. Nós estamos às voltas, inclusive acabei, né, de ver, antes da gente entrar aqui, que escabiose também está voltando, por causa do excesso, né, do uso de cloroquina. Então, tem um monte de situações que vão impactando a nossa vida, né? De um modo que, se a gente fosse especializar em tudo, nós estamos... Por isso, acho importante lembrar essas situações. Ou a gente entende e atualiza nosso momento social, econômico e político, que está caótico, né? Ou a gente está perdido também, né? Para que serve psicólogo e assistente social na escola hoje, na escola do Bolsonaro, né? Então, tem uma coisa de eu não posso perder essa boquinha, não posso perder esse emprego, e acho que não pode mesmo, né? Acho que nós temos que ocupar todos os possíveis, desde que a gente não esteja a serviço de outros, né? E de outras coisas. Nós temos uma ação, né? Uma atividade, um cargo, uma atribuição pontualíssima, né? Nós precisamos fazer um furo, porque as pessoas estão todas achadas, né? Quando a gente vai para alguém perguntar para ele o que a gente tem, a gente acha. Eu já tive uns 30 diagnósticos. Eu não questiono nenhum, acho que são todos certos. Mas quem mandou perguntar, né? Esse é o problema, né? Porque é que acha que o outro sabe da gente para sempre. Tem um momento da vida em que nós precisamos do outro, nós precisamos sempre do laço, do bando, inclusive para aprender a falar, já que não dá para falar e andar, né? Ao mesmo tempo. Dentro das precocidades, modéstia às favas, né, Roberta? Super precoce. Eu vejo que a gente precisa se conter mais, porque o pedido é para que a gente se esbarre, para que a gente rame, para que a gente ocupe todos os espaços, que a gente esteja atento, que a gente acompanhe todas as notícias, todos... Gente, é menos, né? Porque não dá tempo. Não dá para ver todas as notícias, não dá para acompanhar tudo. Eu também não quero acompanhar tudo, né? Eu posso não querer acompanhar tudo. Tem uma situação, Alessandra, que a estratégia telada, vamos chamar assim, estratégia virtual, ela nos dispersa muito, né? E ela dá uma ilusão de que você pode acessar tudo e aí você não acessa nada, né? Então, assim, tem tantas plataformas de streaming que você não consegue acompanhar, né? E quando as pessoas falam assim para mim, você tem Amazon Prime? É uma brincadeira que a gente faz. Eu tenho Netflix, que eu nem acompanho direito.
Eu mal consigo terminar uma série. Imagina se eu tiver 2, 3. E a vida? Né? Acha? E aí é o que a gente falava antes, né? Estamos antenada, né? O que é esse antenado? A gente está anti... O que você está? Anti o quê? Uhum. Anti nada, né? Sim. Somos antenados, mas estamos anti nada. E E vivendo aí, uma lógica, né, por que isso, é o uma excesso. lógica é fundamental. Sim, e a cobrança, a exigência, estamos nos acabando, por quê? Né? Não precisa. A paciência tem que ser uma coisa que a gente precisa conquistar, né? O Sim. tempo, esperar essa coisa do tempo, né? Desespero. Sim. Roberta, vou ler as 2 últimas manifestações aqui, aí acho que você já pode ir fechando, Tá né? bom. Andréia Cristina te parabeniza. Parabéns, Roberta, pela excelente explanação e pela leitura honesta a respeito da falta de implicação dos profissionais, entre aspas, especialistas. E a Lilian Nakamura, diagnóstico como produto sem avaliação das implicações na vida do paciente. Sim. Agradeço, Andréia, né? E assim, a gente precisa, de fato, construir uma perspectiva que eu chamo de para além dos diagnósticos, né? E quando, às vezes, sou criticada, né, em relação a isso, eu sempre falo, né, que eu sou professora de psicopatologia desde 1990, né? Então, conheço bastante os diagnósticos. Então, não é por não saber fazer o diagnóstico, é porque eu sei o peso dele, né? Eu sei o peso de uma escrita, né? De um esquizofrênico, um transtorno bipolar, né? Ou diagnósticos que eu chamo de diagnósticos balaio, né? Tipo borderline, que é todo mundo e não é ninguém, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então o autismo está entrando nisso, como foram as crianças todinho, né? Com transtorno opositor desafiante, os TDAH da vida, né? Quer dizer, e aí a gente faz essa classificação e não acompanha, não vê o efeito que depois tem isso na vida adulta, né? Nas dificuldades que a pessoa enfrenta ou nas questões que depois adulto a pessoa se organiza com aquilo que ela tem, né? Com aquilo que ela pode. Então, há que se pensar sempre, né, no diagnóstico de viabilidade, né? Então, a pessoa é viável, ela é viável, então está tudo certo. Então, ela vai ter problemas, ela vai ter dificuldades. A pessoa não está viável, então vamos ver o que a gente pode fazer para que isso aconteça, né? Por isso que eu gosto muito, eu uso sempre nos meus relatórios das crianças em avaliação uma mesma hipótese diagnóstica, atraso do desenvolvimento, né? A solução é adianto. Ela está atrasada, a gente adianta ela, né? O que a gente pode fazer por ela. E os nomes disso? Os nomes disso eu guardo para a gente, a equipe que vai trabalhar, né? E são sempre muitos nomes, nunca é um nome só, nunca é um código só, né? Ela tem tal dificuldade, ela tem tal habilidade, potencialmente ela é capaz disso, mas ela precisa de muita intervenção para ela, por exemplo, conseguir interagir, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito com essas crianças é a interação e, principalmente, fixar o olhar na gente, né? Então, você tem que fazer muito barulho, cutucar bastante, colocar muita gominha no braço, colocar o prendedor na roupa, no cabelo, colocar a bola dentro da roupa, ajustar, empurrar, sentar bem pertinho, né? Então, às vezes, eu sento bem juntinho da criança até ela ficar incomodada, né? Aí ela olha para mim, né? Aí eu faço festa, aí eu faço batuque, né? Aí ela olha de novo, ou ela olha, tipo assim, né? Uma vez o menino foi, pegou, tomou da minha mão uma ukulele que eu estava fazendo barulho, né? E olhou para mim como quem diz, para com isso, né? E aí eu falei para ele, tá bom, eu vou parar, mas só mais um pouquinho, deixa eu fazer mais um pouquinho, né? Então, assim, hoje em dia ele chega, ele já procura onde está o tal do ukulele, ele já entrega para a mãe dele, tipo, não deixa essa mulher ficar batendo esse negócio, né? Porque, assim, eu já fiz alguma questão para ele e eu já estou existindo no radar dele, é isso que precisa, né? E aí, na hora que a gente atende com os pais presentes, é muito legal porque os pais enxergam, os pais veem que tem ali
alguém que você pode creditar, né? Então, assim, se eu pudesse também, né, pensei em uma outra forma, Mariane, se eu pudesse dizer para os psicólogos que vão começar a atender crianças, ponham crédito, né? Se você não colocar crédito nessa criança, como é que vai acreditar? Né? Então, assim, você põe crédito, eu não sei se vai dar certo, mas vamos lá, vamos apostar. Foi assim que nós viramos quem somos, né? Como dizia o Lacan, não tinha ninguém ali, mas alguém acreditou e pôs crédito e apostou, né? É a Roberta, é a Alessandra, é a Mariane, é o João, e começou a conversar com a criança e começou a perguntar para ela. Quando o bebê chora, a mãe pergunta o que foi, como se o bebê fosse capaz de responder. E a partir desse crédito, ela acredita. E começa o jogo que a gente já viu quantas vezes, né? Então, há algo aí que a gente precisa pensar em resgatar, né? Que é da dimensão do humano, que é a narrativa do sofrimento. Então, a gente não só sofre, a gente conta dele. E porque a gente conta do sofrimento umas tantas vezes, vira história. E a gente para de sofrer daquilo e vai sofrer outras coisas, né? Agradeço a todos, principalmente a Kelly e Cristina, muito, né, por essa parceria, por acreditar e acreditar comigo nessa possibilidade desse trabalho, né, que tem me feito pensar bastante, estudar bastante, né, e inventar bastante moda. Convido vocês para a nossa próxima fala, que é com a Ilana Katz, que tive a oportunidade de conhecer no final de semana passado, no colóquio do LEPES. É uma pessoa fantástica, impressionantemente fantástica, e vai ser no dia 10 de dezembro, também às 19 horas. E aí, oportunamente, já vamos lançar, né, os avisos, depois o link de inscrição, que vai abrir mais rápido, né, porque já vai ser dia 10, então já vai abrir no dia 3, tá? Muito, muito, muito obrigada a todos, e também logo coloco lá na página da Geração Pandêmica a gravação desse nosso encontro, ok? Obrigada e até breve. Boa noite. Obrigada, Roberta. Até o dia 10, então. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, Roberta. Valeu. Tchau, Maria Luísa. Obrigada. Valeu.